tertúlia. Quem redigiu o verbete, este é o quinto verbete dele, é o professor Tiago André, que está aí muito bem acompanhado. Cuidado que o homem sabe tudo, hein? Cuidado com ele. Definição. O GRINVEX, ou Grupo de Inversores Existenciais, é a equipe de pesquisas invexiológica vinculadas à Associação Internacional de Inversão Existencial, que é a SINVEX, reunida periodicamente para o aprofundamento nos estudos da técnica da INVEX, objetivando a interassistência através da TARES na produção de gestões grupais e pessoais. A grafopensenidade conjunta, a convivialidade invexológica, o auxílio mútuo objetivando relações sinceras, despojadas e desinibidas, a necessidade de discernimento, disciplina e organização na manutenção das atividades conjuntas, a proposição de projetos institucionais pelos GRINVEX, a apologia da amizade evolutiva, a reciclagem das amizades ociosas na priorização das amizades evolutivas, as interações sociais do jovem inversor lúcido. Eu li apenas 5 linhas, tem muito mais de 20 aqui, o total da fatologia. A amizade intermissiva, o reencontro de colegas, ex-alunos do curso intermissivo, a evitação de procedimentos parapsíquicos nas reuniões, prevenindo o misticismo nos encontros grupais, os amparadores extrafísicos de função como coadjuvantes do GRINVEX, o envolvimento dos jovens intermissivistas pelo holopensene, dos companheiros evolutivos. Agora, na argumentologia nós temos as evitações, são 15 problemáticas evitáveis aos integrantes do GRINVEX. É um caso de analisar isso aí. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente retrocognitivo inato, círculo de relações, GESCOM, paradoxo, amizade, debate, reagrupamento evolutivo. Frase enfática. O GRINVEX é importante aglutinador de jovens praticantes ou candidatos à técnica da INVEX, notadamente devido à maior eficácia da influência horizontal do agente retrocognitivo inato. Qual valor você atribui ao grupo de inversores existenciais? Já ponderou sobre os possíveis efeitos da participação na equipe do Max Planejamento Inversivo e a ProEx pessoal? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. TARES, equipe, lucidez, integração, sinergismo. Intercooperação, Max Planejamento, amizade, afinidade, convivialidade. Grupo pensenidade, invex pensenidade, interassistencialidade, intermissiologia, pesquisologia. Debatologia, gesconologia, grinvexologia, grupo karmologia e autoinvexometrologia. Agora, o verbete aqui, hoje, do dicionário é antieducaciologia. O argumento é etológico. Ele tem 7 divisões, é bom que a pessoa leia tudo para ver qual é a abordagem que está sendo feita mais séria. Eu quero dizer para vocês que o curso da aplicação da INVEX, que é um curso aberto sem requisito, vai fazer a abordagem prática da INVEX com estudo de caso e debate. Tem relação aqui com o que nós estamos falando com o que você vai falar. Agora, isso vai ser no dia 24 a 27 de janeiro próximo agora, lá na sala da CIP, no discernimento. O curso vai ser das 15 às 20 horas, todo dia.
Vale a pena ver isso aí, quem se interessa para a aplicação da INVEX. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o anúncio que está saindo na internet sobre as religiões que se encontram em extinção em 9 países, revela o estudo. Os países são Austrália, Áustria, Canadá, República Tcheca, Finlândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia e Suíça. A extinção lá está acontecendo por falta de adeptos. Então, muita gente já está ficando sem crença. Por exemplo, na República Tcheca, já acompanha, tem mais de 60% de pessoas que se declaram não ter religião nenhuma. Então, o povo está começando a estudar e ver os abusos do processo religioso que tem por aí afora. Isso é importante. Eu agora, então, entrego para vocês o professor Tiago. Entende? Para nós vermos aí o que é que tem sobre o Greenvex. Pode falar. Na patologia, 4ª linha, a reciclagem das amizades ociosas na priorização das amizades evolutivas. Como que isso acontece no Greenvex? Bem, algumas vezes a pessoa, na verdade, ela tem até dificuldade de criar algumas amizades antes de chegar no Greenvex, né? Mas a pessoa tendo ou não amizades antes do Greenvex, acontece que ela chega no Greenvex, encontra com os ex-colegas de curso intermissivo, né? Tem a gente vê aí a influência dos agentes retrocognitivos inatos, que são os outros jovens inversores, que propiciam na gente a recuperação de pontos quanto ao curso intermissivo. Então aquilo tende a ser uma experiência muito forte, muito marcante para os integrantes do Greenvex, que acabam revendo e reavaliando seus grupos de amizade, né? Os seus interesses, né? Com seus grupos de amizade, acaba priorizando mais as amizades evolutivas, né? No caso do Greenvex. Então acaba ocorrendo essa reciclagem, né? Renovando as amizades, outras amizades que são ociosas para outras que são mais evolutivas, que não significa que a pessoa deixe de ter amizades fora do Greenvex, né? Mas ela recicla, inclusive fora do Greenvex, ela começa a reavaliar essas amizades, aquelas que estão sendo frutíferas para o seu amadurecimento, para a sua evolução, né? Aquelas que não estão sendo. Então isso é uma tendência a acontecer à medida que a pessoa se envolve com o Greenvex. Tá ótimo. Agora aqui na página 4, você coloca no item 5, descomprometimento. Sim, essa listagem aqui dessas 15 problemáticas, dá para vocês terem uma noção melhor do meu envolvimento com esse tema, né? Além de ser integrante de Greenvex, na Simvex por muito tempo, por mais de anos, né? Eu trabalhei também acompanhando os Greenvex no Brasil inteiro. Então, aqui eu listei algumas das problemáticas que podem acontecer e podem acabar prejudicando o trabalho do Greenvex, se não colocando até fim ao trabalho do Greenvex. Nesse caso aqui do descomprometimento, é um caso muito sério, né, que a gente vê, das pessoas que elas estão no grupo, mas elas não estão de fato no grupo fazendo o trabalho, não estão realmente envolvidas com as tarefas do grupo. Então, esse é um ponto que acaba prejudicando, né, vamos dizer assim, a eficácia, né, o quanto que a produtividade, né, do trabalho daquele grupo e a efetividade também, quer dizer, o grupo também não consegue atingir aquele objetivo ao qual ele se propôs, né, inicialmente, assistencialmente falando. Né? Uhum. Agora, você chegou a estudar alguma causa desse descomprometimento com relação à motivação, assim? Seria um dos pontos ou... A motivação com certeza está relacionada a isso, né? Mas acho que isso pode variar ao infinito à medida que cada consciência, né, tem um perfil diferente. E Greenvex agrega pessoas com perfis bem variados, né? Então a gente vê, estou estudando para os meus próximos verbetes, já tem o tema da tentação anti-inversológica, né? Que são algumas coisas que podem estar atuando, prejudicando, né, a aplicação da Invex da pessoa e, consequentemente, a participação dela no grupo. Né? Para a motivação, um ponto interessante é que geralmente a gente pensa na motivação como algo que vem antes da nossa ação, né? Mas na verdade, algumas pesquisas em outras linhas científicas estão demonstrando que a motivação ela começa depois do trabalho, né? Você começa a fazer um trabalho, à medida que você se envolve, você se motiva mais. Então, é que a gente
acaba entrando num ciclo, né, que a pessoa ela não se envolve diretamente com o trabalho, acaba não se motivando porque ela não está envolvida também. Então tem essa questão da motivação aí que acaba pegando, com certeza pode acabar pegando sim para as pessoas. Está ótimo, obrigada. Sofro muito com a depressão. Minha dúvida é se paro com o tratamento médico, medicação Donarém Retar, e fico firme então somente com o tratamento consciência terápico e trabalho com as energias, ou se poderia fazer os dois em sinergia. Nesse sentido, poderia explicar melhor quando uma cede espaço para a outra, ou seja, quando a medicina monodimensionalidade deverá ser ou será suspensa e o tratamento energético multidimensionalidade prevalece. Olha, o melhor que você faz é conversar com os consciências terapeutas a respeito. Eles é que vão falar, porque conhecem bem o seu caso. É melhor. Agora, Álvaro Betóga, Enfatologia, página 1, quarta linha. Gostaria que abordasse a reciclagem das amizades ociosas na priorização das amizades evolutivas. Foi mesmo que acabaram de perguntar aqui agora, né? Mas imagino que você já deve ter ouvido a resposta, mas eu vou repetir para garantir, né? É justamente esse processo que acontece quando a gente entra no Greenvex, né? No Greenvex, e a partir desse reencontro com os colegas de curso intermissivo, a gente acaba tendo um impacto que favorece a gente renovar e rever as nossas amizades, tanto dentro do Greenvex quanto fora também. Então, trocando as amizades que não são produtivas evolutivamente, que são as amizades ociosas, por amizades que são mais favoráveis, né, para a nossa ProEx e para a ProEx grupal. Tiago, no seu verbete eu vi que em vários momentos você chama atenção para o debate, o binômio, debate democrático, consenso viável, o trinômio, leitura, escrita, debate. Você acha que o debate ele é um ponto forte hoje do Greenvex ou é um ponto a ser fortalecido? Olha, eu acho que ele é um ponto forte, sim, do Greenvex, né? Agora, eu acho que é um ponto que deve ser valorizado em todos os Greenvex e sempre que puder melhorar, né, o nível dos debates, melhor. Na verdade, até o Greenvex, de maneira geral, principalmente quando ele está começando, o principal foco, a principal atividade é o debate, né? Isso que ajuda as pessoas a não caírem aqui nesse tema do dicionário, né, que é a anti-educaciologia, né, que algumas pessoas elas vão debater sobre a leitura que elas têm. Então, em primeiro lugar, o debate ele já está em cima da leitura. Então, isso já estimula a pessoa a desenvolver mais essa habilidade, que a gente sabe que no Brasil e em outros países a gente não tem muito esse estímulo à leitura, né? No Brasil, a média de leitura é de menos de 2 livros por ano para cada cidadão, né? Isso, a gente tem alguns que leem centenas de livros que acabam compensando, né? Os que não leem nenhum. Então, acho que o debate é um ponto muito importante, né? Ajuda as pessoas até no sentido de tirar essas dúvidas a respeito da aplicação da Invex. Nesse curso, por exemplo, novo da Sinvex, que a aplicação da Invex, ele fala justamente sobre isso, né? Como é que é o início da aplicação de uma técnica da Invex, né? E o Greenvex ele ajuda muito nisso, porque você colocando as suas ideias no debate, você consegue rever os seus conceitos, consegue rever o seu planejamento, as suas atitudes, e com isso melhorar a qualidade da aplicação da Invex, né? E ali na fatologia, na primeira página, você fala do manual do Greenvex. Você pode falar sobre esse manual que eu não conheço? Esse manual é um documento gratuito, né, que a gente tem dentro da Sinvex, e geralmente a gente entrega ele para as pessoas que têm interesse em formar um novo Greenvex ou que formaram o Greenvex e precisam de orientações. A gente tem vários documentos que ao longo do tempo foram feitos, né, para auxiliar os Greenvex, desde lá dos subsídios aos Greenvex, documentos mais antigos. Esse aqui é o mais recente que a gente tem, que ele procurou integrar todos os outros documentos de outros autores, né, atualizá-los para a nossa condição atual de a Sinvex como instituição e não mais como departamento do IPC. Né? Tiago, Rosa, aqui, eu gostaria que você pudesse fazer um pequeno histórico da Greenvex, como começou, porque quando cheguei aqui, não participei desse movimento. Bem, o Greenvex ele começou em 1992, né, no Rio de Janeiro, né? Desde então, a ideia dele era, nessa época o nome dele nem era Greenvex ainda, era GPC, era o Grupo de Pesquisa da Conscienciologia, e a partir do Greenvex foram surgindo outros grupos também, como o Gressex, ou o Socin e outros grupos também.
aos poucos esse Greenvex foi crescendo, o Greenvex foi crescendo suas atividades, outras cidades foram também criando seus Greenvex. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Greenvex que foi responsável pela criação do Jornal da Invex, por exemplo, né, e outros Greenvex em outras regiões também. Isso culminou em 98 na fundação da Assinvex como departamento, 99, né, fundação da Assinvex como departamento do IPC, né, que seria assessoria aos investidores existenciais, né, e depois em 2004 na fundação da Assinvex, né. Atualmente o Greenvex ele continua atuante. Antigamente era um grupo de pesquisa do IPC, atualmente grupo de pesquisa da Assinvex. Acho que seria uma síntese a respeito do Greenvex, né? Tem mais umas perguntas para te fazer. Na página primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima linha, a responsabilidade dos inversores a responsabilidade dos inversores veteranos no auxílio aos inversores iniciantes. Queria saber como funciona, como é o modus operandi dessa... Normalmente o que a gente tem são os investidores veteranos, ou os investidores que já não são tão veteranos, mas que já têm mais tempo de Invex, que reconhecem o valor do Greenvex, né? E com isso eles procuram estimular as pessoas a tomarem o Greenvex e estar sempre acompanhando o desenvolvimento do trabalho desses Greenvex. Então hoje na Assinvex a gente procura fazer isso, né? A gente tem pessoas somente no Greenvex aqui de Foz do Iguaçu que estão ainda no ensino médio, com 14, 15, 16 anos, né? E são pessoas que estão começando a chegar mais para a Assinvex, começando a estudar mais a Conscienciologia com mais seriedade, né? A gente está sempre procurando acompanhar para que justamente eles não caiam nesses, vamos dizer assim, os mata-burros, essas problemáticas que tem listadas aqui na página 4 e 5, né? Fora outras também. Então a ideia é passar o bastão também, não deixar só os iniciantes se virarem de qualquer jeito, ver o que eles podem fazer. Se a gente pode já chegar ao lado deles, né, conversar e passar toda a tecnologia que a gente já tem a respeito de Invex e de Greenvex. Né? Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão, né, que você fala que o ato de passar o bastão antes do deslocamento pessoal da Greenvex. Então é justamente isso. É até um pouco chato a gente observar alguns casos que aconteceram de um coordenador de Greenvex, por exemplo, que era muito atuante, era muito importante, era uma peça central no Greenvex, por algum motivo mudava de cidade, ou vinha para Foz, ou enfim, se afastava do Greenvex, não passava o bastão e aquele Greenvex que era muito atuante acabava evanescendo, né? Então é importante você ter sempre essa ideia em mente, né? Geralmente nos Greenvex, as outras funções que eu peguei no IPC e na Assinvex, eu procuro sempre, desde o início que eu cheguei, entrei na função, já começar a pensar no futuro, quando eu for passar essa função para outra pessoa, como é que ela vai pegar e conseguir tocar esse trabalho comigo saindo, né? Porque senão... uma preparação prévia daquele que vai assumir, né? Exatamente, isso é bem importante, senão o trabalho acaba sendo perdido. Sei. Ainda tem uma na parafatologia, que você coloca aqui, o reencontro de colegas ex-alunos do curso intermissivo. Há alguma, assim, avaliação feita por vocês daqueles possíveis intermissivistas? Vocês têm alguma entrevista específica? Para identificar se são intermissivistas? Sim. Não, para identificar, normalmente o que a gente faz é indicar aquele teste dos 700 experimentos, né? Mas normalmente a entrevista que a gente faz para entrar no Greenvex é a própria entrevista de voluntariado da Assinvex, porque o Greenvex é um voluntariado da Assinvex de pesquisa, né? E tem a própria entrevista no Greenvex para a pessoa conhecer o que é o Greenvex e os outros integrantes saberem também qual a expectativa daquela pessoa com o Greenvex, quais são as possíveis contribuições que o Greenvex pode ter com essa pessoa e essa pessoa com o Greenvex também. É bom ter essa conversa. Porque o intermissivista, ele quase naturalmente ele vai acabar chegando e dá para você sentir, né, pelo nível de compreensão que a pessoa tem da Invex e da Conscienciologia de modo geral, você consegue perceber. O mais interessante nessa entrevista é você até sondar qual que é a noção que a pessoa tem sobre o Greenvex, quais são as expectativas, porque você não acaba entrando no grupo achando que é um grupo de caridade, alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então é importante mais nesse sentido, essa entrevista. Tá bom, muito obrigada, viu?
Gente, eu queria falar para vocês, nós temos aqui 2 visitantes hoje ilustres, que é o Marcos Cordioli, que é da diretoria da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, e a Elizabeth Apone, que é produtora cultural. São aqueles 2 que estão lá em cima. Lá. É uma honra ver esses 2 aí, examinando aí as nossas coisas, né? Gente boa. Vamos ver isso. O que você vai falar para ele hoje? Tiago, aqui na Crescent... Na Crescendologia, página 3, na antepenúltima linha, a impulsão do Greenvex no crescendo, inversor medíocre e inversor produtivo. Que experiências você pode comentar quanto a isso? Bem, eu acho que, principalmente, que essa questão do Greenvex pode ajudar da pessoa deixar de ser um inversor medíocre, né, passar a ser um inversor produtivo, à medida que ele entra em contato com outros inversores e ele consegue perceber, começa a ter um outro parâmetro a respeito da sua própria evolução, a respeito da sua própria produtividade, né? A gente vê que a tendência, pela sociologia, a tendência é a gente se nivelar sempre por baixo, né? Então, quando você se coloca no meio de um grupo que tende a ser mais para frente, né, em termos de interesses evolutivos, né, então a tendência é que você mude o seu parâmetro e comece a se nivelar em termos evolutivos em outro grau, né? Então, isso é, assim, de modo geral, os Greenvex tendem a proporcionar esse efeito na pessoa, né? Desde que seja um Greenvex também produtivo, né? Também isso é importante ressaltar. Então, existem vários casos que isso aconteceu. E na trinomiologia, último item, o trinômio engajamento, aglutinação e integração. Bem, o Greenvex, ele por si só, ele é um aglutinador, né? Agora, o engajamento e a integração são fatores que são importantes, né, para esse Greenvex conseguir se manter produtivo, né, e conseguir fazer essa aglutinação de outros intermissivistas. E até o papel do Greenvex como um aglutinador, ele é muito importante para novos intermissivistas, principalmente, devido à questão da influência horizontal, né? Uma coisa é um inversor que já chegou aos 40, 50 anos de idade falar com um inversor de 15. Outra coisa é um outro inversor de 15 anos que defendeu o verbete falar com outro inversor de 15, 16 anos. A diferença da influência é bem notável, né? Você percebe como é que esse engajamento, essa integração do Greenvex favorece essa aglutinação de novos intermissivistas, né? Tiago, eu tenho uma curiosidade. Se vocês já fizeram um levantamento assim do número de Greenvexes, ou vocês contam um só, né? O Greenvex Rio, São Paulo, por aí vai, e a quantidade de pessoas que hoje participam desses Greenvexes. A gente tem esse levantamento, eu só não tenho aqui os dados para te passar, mas você tem os dados dos Greenvex? A gente tem Greenvex estão em Foz, Curitiba. Se você puder falar então no microfone. Os dados, o Alexandre Zaslavski, ele é o coordenador do técnico científico, que é a área onde tem o departamento que cuida dos Greenvex, né? Então ele vai falar um pouco sobre isso. Hoje nós temos Greenvex, né, conforme já estava sendo falado. Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo, Vitória, Porto Alegre. Só Greenvex. Núcleos nós temos em outros lugares também. E total de integrantes, eu não tenho um número exato para te dizer, mas é em torno de uns 20, 25 total. E a faixa etária? Você lembra mais ou menos? Olha, a faixa etária, aqui em Foz, ela é mais baixa, né? Mas geralmente os Greenvex, eles se compõem por pessoas já no fim da adolescência, mais para pós-adolescência. Tiago, sim. Continuar. Na patologia, na 7ª linha, você fala o valor do Greenvex veterano em funcionamento há vários anos. Sim. A gente sempre ouve falar que o Greenvex, quando ele está bem funcional na unidade, aquilo desencadeia uma série de reciclagens, potencializa, né, os cursos, eventos, etc. Você pode comentar mais sobre isso?
O interessante aqui do Greenvex veterano é que aquele Greenvex que pegou, né? Não foi só a empolgação do grupo no início para formar um Greenvex, que às vezes pode acabar acontecendo. Mas geralmente quando o Greenvex veterano, ele se torna um Greenvex veterano, né? Já mostra a seriedade que aqueles integrantes estão levando no trabalho do grupo, né? Então, realmente a gente tem vários casos aí de Greenvex, de integrantes de Greenvex que acabaram depois assumindo frentes de trabalho bem sérias em outras ICs, no IPC, em outras ICs também. Então, normalmente isso aqui, a gente observa que o Greenvex veterano, né, ele tem mais valor, né, para poder agregar não só as pesquisas, mas ao trabalho de modo geral, administrativo também da CCCI. Tiago, aqui atrás de você. Você poderia ampliar na página 3, fobiologia. A superação da invexofobia. Isso é comum? Como é que você poderia comentar para ajudar? Invexofobia, quem tiver interesse, tem um verbete já sobre isso publicado na enciclopédia, que é de autoria do atual coordenador da Sinvex, que é o Márcio Aoki. Certo. E realmente a invexofobia ela é muito, muito comum, inclusive entre jovens isso pode acontecer, né? Então, o interessante do Greenvex é que ele vai mostrar, né, uma característica pode acabar mostrando uma característica muito diferente do que as pessoas tinham a respeito da Invexes em si, né? Então você vê às vezes Greenvex que tem, jovens lúcidos, né? Mas que tem alguma coisa na Invexes que não cai bem, que não desce redondo, tem alguma crise, uma coisa que acha que Invexes é muito formatadinha, é muito ruim, é um pessoal muito rígido, radical e tal. E a pessoa ela entra e ela percebe que ela entra no Greenvex, por exemplo, pode ter esse efeito de ela perceber que na verdade não é bem aquilo, né? Que ela imagina realmente. Né? É uma análise superficial e muitas vezes, pela minha observação, pelo menos, tem a ver com alguma crise íntima que a pessoa tem, que ela está assim travada naquilo, né? Então, um ponto que o Greenvex pode ajudar justamente nisso, né? Você entra num grupo de pessoas você vê lá e a pessoa entra e se impressiona como é que aqueles inversores são legais, são amigos, são companheiros, né? E peraí, não era isso que ele tinha de ideia às vezes de Invexes, né? Ok. Na sindromologia, logo a seguir, a remissão da síndrome da ectopia afetiva no cultivo das amizades evolutivas, você poderia ampliar, por favor? Bem, uma vez que você se relaciona com pessoas que têm a tendência, né, em amadurecer mais cedo, estão preocupados em amadurecer mais cedo, né, você acaba criando laços afetivos que são inevitavelmente mais maduros, né? Você tem laços afetivos com menos carências e com isso você acaba podendo ter mais aportes, né, para superar alguma ectopia afetiva, o que é muito comum ainda nessa idade da juventude, né? Então é importante esse suporte do Greenvex nesse sentido, né? Um dos desafios que o inversor tem é justamente dominar o seu soma, dominar os hormônios também, de modo geral, né? Então isso acaba favorecendo os integrantes. Obrigada. Professor, saindo de mental soma, posso absorver o conhecimento da língua inglesa e japonesa e voltar sabendo falar nesses idiomas? Tira o cavalo da chuva, isso é muito difícil. Não é assim não, você está querendo facilitar as coisas. Qual o potencial do corpo mental na aquisição de novos conhecimentos? Pode ser grande, mas para a pessoa chegar nisso tem que desenvolver muita coisa, não é fácil não. O projetor Robert Bruce diz que existem dimensões mentais em que é melhor não tentar racionalizar, nem entender sobre o risco de enlouquecer. Isso confere? Não, isso é besteira. Isso aí está falando da baratrosfera. A pessoa só deve pôr banca quem tem competência. Quem tem competência não tem medo dessas coisas não. Vai na baratrosfera, faz até resgate de consciência. De modo que não é bem assim não. Tudo depende da competência, traquejo, know-how, a condição de maturidade e experiência de quem seja projetor ou não. O processo é por aí, know-how. Tiago, aqui. Em ciclologia, você colocou o ciclo grupocármico inevitável, encontros, desencontros e reencontros.
Você poderia colocar aí a sua visão em relação ao ciclo? O que você quis dizer? Bem, primeiro porque é inevitável, né? Inevitável porque você acaba, à medida que você vai evoluindo, se você seria X, você vai encontrando e desencontrando com as pessoas do seu grupo evolutivo. Né? Então, o papel desse ciclo aqui no Greenvex seria principalmente aqui nesse ponto dos reencontros, eu pensei. Então, nesse ciclo de encontros, desencontros, reencontros, o Greenvex seria esse ponto de reencontro em que esse grupo evolutivo está em um patamar evolutivo diferente para promover suas renovações, né, em grupo, individualmente e em grupo. Quando eu li esse item, estava pensando, observando aí algumas pessoas que tiveram trajetória no Greenvex, a gente percebe que os Greenvex que ela participou, ou Greenvex que ela participou, as amizades e as afinidades, elas se perpetuam ao longo da vida. Então a gente vê o Greenvex 95 do Rio de Janeiro, o Greenvex 97 de Porto Alegre, enfim. O grupo em si, ele se perpetuou no sentido de amizade, afinidade, e hoje as pessoas desenvolvem trabalhos entrosados entre si. Como é que você vê, ou se você chegou a pensar nisso, a questão dos reencontros em termos da holobiografia pessoal na questão grupal do Greenvex? Como é que, não sei se você chegou a pensar sobre isso. Sim, na verdade eu penso bem sobre isso, até eu procurei dar ênfase aqui no verbete em 3 aspectos diferentes. Um na parte da pesquisa, o outro na parte da amizade, né, da produtividade, da amizade, principalmente nesses 2 pontos, né, na amizade e na questão da pesquisa. Porque assim, você vê que justamente, né, a pessoa está começando a recuperar os seus cons, e você encontra aquelas outras pessoas que estão recuperando os seus cons, aquela euforia, né, de todo mundo está retomando os rumos, né, da ProEx, não retomando, entrando já desde o início, né, já na linha, no trilho. Então, isso realmente acaba tendo um impacto muito forte para as pessoas. Né? O envolvimento tende a ser muito forte porque as pessoas recentemente em curso emissivo tiveram juntos, muito provavelmente as pessoas mesmo Greenvex, né, tiveram juntos. Então, é muito importante, né, o papel do Greenvex justamente como aglutinador dessas pessoas, né, como atrator desses ex-colegas de curso emissivo, nesse reencontro que realmente ele tende a durar a vida, né, porque as pessoas elas nasceram já fizeram curso emissivo juntos, nasceram na mesma cidade, ou cidades próximas, moraram na mesma cidade, né, entraram no Greenvex na mesma época, discutiram os assuntos que os dois tinham interesse no mesmo período. Né? Então, a tendência de ser uma afinidade mais longa, né, muito grande, então a tendência isso alavancar muito quando você está lidando com um tema que é mais avançado, como a conscienciologia e a invexologia. Tiago, alô? É a primeira vez que eu vejo uma bobagem tão grande na internet. Trouxeram aqui para mim Dagoberto de Almeida Damasceno. Então está falando aqui nesse site, com os detalhes aqui da situação toda. Pergunta, você conhece o Dagoberto? Se você conhece o Dagoberto, envie uma solicitação de amizade ou uma mensagem. Ele é professor da empresa USP, estudou semiótica, mora em Campinas, de Pelotas, não sei o que é mais. Agora aqui está falando, sou professor na USP, dou aula de religião na rede pública, sou defensor ativo da moral dos bons costumes e mestre em semiótica pela USP e semiologia pela PUC. Recentemente deu uma palestra motivacional na USP, a arte da guerrilha, que motivou os alunos e revolucionou o Brasil. Eu sou totalmente contra a guerrilha e besteirada de guerra, de belicismo. Agora, o pior da história. Aqui está assim, fotos marcadas de Dagoberto. As fotos são minhas. Eu sou o Dagoberto que ele está pondo aqui. Tem 4 fotos aqui minhas. Os caras piraram. Ô, você aí, ô, rapaz, ô, Dagoberto da Silva, sei lá, de Almeida, Damasceno, pode me tirar do mapa, ô? Uma foto dele, tá eu aqui, ó, lá no Holociclo. Olha aqui, ó, vocês que estão me ouvindo aí, eu não sou o Dagoberto de Almeida Damasceno, não. Meu nome é Valdo Vieira, e a vovozinha pro Dagoberto, tá certo? Pensa bem nisso. O cara é piroso,
Outra coisa, eu sou contra a guerra. Você está falando lá no meu nome, está errado. Agora, gente, a primeira página aqui tem 4 fotos minhas. E é assim, ó, fotos marcadas de Dagoberto. Então eu lá, uma delas sou eu. O outro está lá, duende, está falando um negócio de duende, não sei o quê. Agora, fotos de perfil embaixo, fotos da linha do tempo, sou eu, assinando o livro ali. Essa bateu o recorde, eu nunca vi. O cara passar, ele deve estar pensando que eu morri, né? Alguma coisa, né? Está usando. Eu quero dizer, ó, estou vivinho assim, eu sou 80, mas estou vivo. Até o momento, pelo menos. É isso? Isso aí é a página no Facebook. Dá uma olhada nisso, olha aí, olha a minha foto, então tem 4 fotos. Eles estão falando que tem outros lugares que tem mais fotos minhas. O cara gostou da minha careca, deve ser isso. Minha barba, careca, deve ter alguma coisa. Agora, existe disso na internet, o cara colocar o nome de outro? Ele arrumou sua foto e colocou como se fosse dele. Tá danado, tá? É. Isso aí que é brasileiro, né? Olha só. Tá vendo? Eu vi falando que a internet é casa de louco. Pode ser alguém que usou o nome dele para provocar alguma confusão. Pois é, mas alguém esse Dagoberto deve ter alguém por trás, alguma coisa existe. Ninguém faz isso sozinho. Eu não fiz isso. Meu nome não é Dagoberto. Terrível essa, né? Até porque defender morais e bons costumes e ser a favor de palestra de guerrilha é completamente paradoxal. Não, ele está falando em religião e está falando de guerrilha. Quer dizer, eu sou contra as duas coisas. Acabei de falar aí de religião, que 9 estão desaparecendo, 9 países. Como é que fica isso? Tiago. Agora, é uma senhora anedota viva, né? Eu virei uma anedota viva na história, tá certo? Sou um careca, dos carecas que elas gostam mais. Agora, homem está errado. Se fosse pelo menos uma mulher, não. Agora, homem. Ô, Tânia, como é que você explica isso, Tânia? É? Você que entende tudo de sociologia. Por que esse que eu aí poderia... é um caso psiquiátrico? Primeiro, por que eu explicaria isso? Eu não entendi qual é o objetivo, ou isso é uma brincadeirinha. E eu não entendo tudo de sociologia, eu sou apenas uma leitora razoável de livros de Você conhece sociologia? De sociologia. Você conhece. Antropologia, você conhece também? Eu leio, professor, eu leio. É muito vivo. Eu leio. Agora veja, isso aí é um caso psiquiátrico. O senhor não pode esquecer. Tem que perguntar para a Adriana Chalita, etc. Hoje os psiquiatras não estão aqui. Professor, para o senhor não fazer pode análise, esquecer. né, do cara. O senhor não pode esquecer que a minha graduação é química. Eu sou química. Quero saber, mas você já teve participação pública. E outra coisa, você viveu na rua e não era vagabunda. A situação toda é essa. Era de passeata e etc. Era de passeata e piquete. E etc. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O Bertrand Russell também fez a mesma coisa, igual vocês, quer dizer, os filósofos na rua. O Bertrand Russell também, ele tinha 92 anos, saía na rua. Russell, o senhor está falando? Hein? Bertrand Russell? É o filósofo, Bertrand Russell. O que é? Tem mais aí? Essa é a página. Nossa, mas a página até é bonita, viu? O negócio lá. Agora, sou eu mesmo. Incrível. Olha só, olha lá. Holociclo. Aqui essa outra não tinha lá. Ó. Aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, ó. Só aqui tem 6. Não, mas tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem fotos, ó. Pois é. Tem mais. Você tem amigos. Tem 146 e outra amigos. Coisa, tem os números. Ó, aqui vão entrar as fotos. Ó. Agora ele está falando, amigo das crianças, vereador, doente. Olha lá, tem um doente na história. De colocar junto um doente, deve ser isso. Alguma coisa nesse sentido. Aí a foto está bem nítida. Só faltou o nome correto, mais nada. Agora aqui, ó, tem alguém comigo. É uma moça, né? Sabe saber quem é ela? Ela é conhecida. Eu já vi. Será que é ela? Não. Bom. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Fotos do Dagoberto. Fotos do Dagoberto. Então eu lá todo sério.
Meu nome é Dagoberto, é isso? Vou arranjar a última agora, essa aí eu nunca vi. Agora aqui, ó, mora em Campinas, de Pelotas, hein? Pelotas, esse negócio esquisitíssimo. Agora, parece que ele falou aí que é masculino, tem um lugar aí que ele falou. Vai rodando, aqui, ó, masculino aqui, ó. É masculino. Ele colocou o negócio de masculino. Fala aramaico, mandarim. Então é isso, ó. Sinto saber se ele não é judeu, esse cara. Está falando em aramaico aí, sei lá. Então é isso, ó. E tem 146 pessoas que já te adicionaram, Walter. Ah, é? Aqui, ó, isso tudo te adiciona. Gente, veja bem, eu que não tenho nada a ver com a internet. Tudo isso são outras pessoas, são pessoas, né? que ligaram a esse Dagoberto. Que coisa. É isso. Terrível. Agora, tem um negócio de melhor. O que é? Dagoberto melhor? Essa é uma propaganda da Coca-Cola, que agora sempre vem o nome de uma pessoa. Ele aproveitou e botou Dagoberto. Quer dizer que estão bebendo Dagoberto. Eu só sei essa piada, só faltava essa. Eu já tive de tudo, essa aí é novidade. Foi, o negócio agora era colocar o Laine Loche, o Arlindário, aqui, o Adélio. Vamos fazer uma galeria lá de duendes. Agora, eu sou favorável a colocar mulher nessa história. Mulher tem mais estampa. Homem, não dá. Ainda mais careca, com barba branca igual eu, isso não. O que é? Quer dizer que eu sou Dagoberto primeiro e único. É igual o Rei Momo, é isso? É incrível. Eu vou contar para a minha turma para eles saberem como é que é isso aí. Contar para a Sônia. Eles vão rir à vontade, né, da história. Agora, ó, só tem 146 amigos, está muito fraco isso aí. Só eu aqui em Foz tem 700, isso aí está fraco. Esse negócio não dá certo, não. Meu negócio como Dagoberto não deu efeito. Não tive voto. Não fui eleito. Tá certo? Tem uma foto sua montada com a Dilma. Você e a Dilma. Ah, tem? Entendeu? Daqui a pouco vai ter com o Lula também. É capaz de ter os 700, o projeciologia na mão do Lula, do jeito que tem uma foto, né? Pois é bem possível que tenha. Professor Valdo, sim. Aqui no ar, aproveitando, você não quer falar um pouco sobre esse verbete do dicionário? Acho que vem bem a calhar. Depende, se você pedir para o Dagoberto. O que tu queres aí, ó, cachorro? O que você quer? A antieducaciologia é o que está acontecendo no Brasil, por isso tem esse pirado igual essa pessoa aí. Tudo pirado. Falta educação nesse país. É aquilo que eu falo. Então, nós temos que aumentar a educação. O povo já começou a morrer de excesso de peso, porque estão comendo demais. Então, o processo da fome já foi bem desbastado. Mas a educação ainda continua falta de educação. Então, é necessário. É isso que eu estou falando aqui nesse verbete, que a gente tem que acrescentar aqui. É o que a gente precisa trabalhar com o processo de ensino, educação, ampliar o conhecimento, a cognição das pessoas. Porque a evolução só se faz através da educação. De modo que é isso que eu quero chamar a atenção aí. No verbete do BAC, página 56, etologia, segunda linha, poderia aprofundar a respeito de o serenão estudar para etologia, qual a importância desse estudo? O problema todo que nós temos que levar em consideração é o seguinte: o serenão, ele tem que saber o processo de comportamento. Por quê? Ele é muito interessado nisso e nós todos devemos também estar interessados. Está interessado. Por quê?
O comportamento é etologia. Sem a gente saber como se comportar na Terra para dominar a Terra, nós não vamos ser serenões. E nós não vamos deixar isso aqui. Enquanto a pessoa não souber o que se passa nesse planeta, ela não pode sair daqui. Então, é importante ver que o serenão se interessa por paraetologia. Então, aqui eu digo o seguinte: o ethos é o comportamento, o modo de a pessoa agir, o objetivo de pesquisa da etologia. O serenão estuda a paraetologia. Toda religião é sectária, facciosa, a favor só dos confrades que admite as ideias impostas por seus líderes. Por isso a igreja excomunga os outros. Não há processo de fraternidade. Existe ali apenas imposição ideológica. A educação doméstica, repressora sobre a religião, leva a pessoa carente para o mosteiro, ou seja, para a prisão doutrinária, chamada pelos próprios doutrinadores profissionais religiosos de cela do convento. Tudo isso aí é processo de doutrinação e obediência maurótica, quer dizer, cega, cegueta, a fim de manter o porão consciencial e a robotização existencial característica do homo genuflexo. Quer dizer, genuflexo é o homem ajoelhado, aquele que abaixa a cabeça. Isso é que nós não podemos deixar, porque isso é que faz a lavagem cerebral. De modo que o serenão, ele estuda isso. Agora, ele começou a estudar coisa séria mesmo dentro do processo evolutivo, a partir dos processos da, vamos dizer, da evoluciologia. O evoluciólogo estuda a evolução de todas as pessoas, do grupo evolutivo, para poder ajudar a evolução. Isso é o estudo do comportamento. Então é por aí que a coisa é séria. A presidenta Dilma, ao vetar o projeto de lei aprovado pelo Congresso sobre a questão dos royalties do pré-sal, determinou em medida provisória que toda a arrecadação a ser conseguida pelo processo pelos estados e municípios seja encaminhada 100% à educação. Na justificativa, até o ministro da Educação falou que essa medida é exemplar, para que o Brasil não faça como os demais países produtores de petróleo, que não usaram esses valores em benefício da população. Podemos admitir que há alguma esperança para a educação nacional? Olha, a partir disso a gente tem uma certa esperança, sim, disso melhorar. Por quê? Parece que o pré-sal vai dar muito dinheiro. Se uma parte desses royalties vai para a educação, porque o que falta é dinheiro mesmo para sustentar isso. Os professores são mal pagos, as escolas estão com muita necessidade de coisas lá dentro, é muito processo de criminalidade que existe nas escolas até hoje, tudo isso precisa de melhorar. Para a pessoa ver o que se passa na escola, basta colocar lá, Brasil Gente, no Band News, olha lá o Datena, todo dia está falando alguma coisa que mexe com rapazes, moça, menino, escola, e o problema é que tem escola. De modo que falta é educação nesse país. A coisa mais séria para melhorar aqui é a educação. O dia que melhorar a educação, o Brasil melhora mais rápido. De modo que viva a presidenta Dilma, se ela vai colocar o dinheiro dos royalties do petróleo em favor da educação. Parabéns para ela pelo seguinte, é muito melhor do que o Lula, que falou que não lê porque dá azia. Essa nossa presidente parece que lê, ela estuda, ela não é boba. Porque o Lula, coitado, ele não tem formação nenhuma e tem raiva de quem teve. Por isso que não ajudou nada da educação. Sei que ajudou, mas não ajudava, tudo tapiação. Precisa colocar mesmo subsídio, melhorar o processo. De modo que, parabéns para a presidenta Dilma. Vamos em frente. Vamos ver se ela se liberta das bobagens do Lula e do PT. Vamos ver se ela se liberta. 13 de maio para Dilma. Às vezes ela vai melhorar isso. Muito bom, é uma esperança. Quem mandou essa notícia foi o Carlos de Rosa. Muito bom, de Rosa. Vamos ver isso. Professor Valdo, aqui. Sim. Ainda no verbete do dicionário de argumentos, na autodidaxologia, na terceira linha de cima para baixo, o senhor coloca aqui, o autodidatismo parapsíquico racional ultrapassa tudo
o que seja apenas eletronáutico, ou o doutorado convencional quanto a isso ou aquilo. O senhor podia expandir um pouquinho mais essa questão? O problema todo que aqui que nós temos que entender é o seguinte: na hora que a pessoa tem um parapsiquismo, ela está mexendo com as parapercepções. As parapercepções, elas ultrapassam as percepções do nosso corpo. Por exemplo, os sentidos, os problemas dos atributos mentais, as reações instintuais que a pessoa tem. E ela começa, então, a ter todos os talentos parapsíquicos. Então, a clarividência, o problema de fazer exteriorização da própria consciência, ela amplia com isso os cons, que são as unidades de lucidez da pessoa. Então, a lucidez dela se expande. Na hora que ela se expande, ela vê, então, que o processo nosso da universidade é muito frágil, pequeno, inferior, superficial, rudimentar, elementar. Por quê? Porque eles estudam a física, eles estudam a matéria. Eles não estudam o processo consciencial do jeito que nós precisamos. E outra coisa, eles não entendem, nem os PhDs e nem PhDivas lá, que já fez até o pós-doutorado, eles não entendem nem eles mesmos, porque eles não conhecem as energias conscienciais deles, pessoais deles. Então, veja, é isso que nós chamamos. Quando a pessoa, ela adquire essas noções do parapsiquismo, e ela começa a vivenciar isso, ela vê a energia e começa a entrar nos parafatos, nos parafenômenos mais avançados. Com isso, ela vê que ela é multidimensional, que ela raciocina de outro modo, no outro nível, muito maior. Então, tudo isso, física, é um negócio superficial. Os físicos, por exemplo, a física é uma das matérias que tem aí, que eles avançaram muito pelo elétron, mas ficaram nisso. Os físicos não sabem que eles têm energia. Agora, veja, eles vivem estudando energia, mas a energia deles não sabe o que é isso. Agora, o que se passa? A ciência convencional, ela está errada numa coisa muito séria, que é um processo do dogma, que é aquele dogma. A pessoa só pode fazer uma pesquisa se ela for isenta com a pesquisa totalmente. Ela não pode influir no objeto da pesquisa. Isso é impraticável, isso é impossível. Que a pessoa pensando dela, já faz evocação e já vai julgar. O pensante tem energia. A energia da pessoa, a vontade dela, vai bater, vai envolver, vai mexer naquele objeto, naquele objetivo, naquele processo que ela está pesquisando. Então, só existe pesquisa participativa. É impossível fazer uma pesquisa não participativa. Então, a ciência nisso é dogmática, ela está errada. Tudo errado, está irracional. Isso não tem lógica. Não corresponde aos fatos e aos parafatos que estão aí. Então, é isso que nós queremos falar. Agora, veja, essa educação aqui do parapsiquismo já transcende o Ministério da Deseducação que tem no Brasil. O negócio já transcende, é mais do que isso. Agora, tudo é anti-educaciologia. Então, você veja, o Ministério da Educação é o Ministério da Deseducação. Eles publicaram o livro falando para o cara falar nós lá. E estão admitindo que isso é possível, etc. Tal. Um absurdo. O processo, por exemplo, da física é isso. Eles não estudam nada da própria consciência. E as ciências em geral. A própria teologia oficial não estuda o problema. A fisiologia humana não estuda esse problema. Então, isso é que eu chamo de anti-educaciologia, que é a ciência da falta de educação evolutiva. Agora, por quê? Esse povo não tem aquilo que nós chamamos de inteligência evolutiva, que é a inteligência mais composta. Se você reunir aí, nós temos 12 modalidades de inteligência. A mais importante é a evolutiva. Porque é você saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. São as perguntas, questionamentos básicos da filosofia clássica. Agora, uma pessoa que tem parapsiquismo, ela responde a tudo isso. E responde o seguinte, sem depender dos outros, dando uma banana geral para o resto, ela mesmo sabendo o que precisa, ela tendo mais autoconfiança no seu pulso, e ela tendo mais autossuficiência, enfim, ela fica com maior bem-estar do que as outras pessoas. Porque processo de dúvida, impasse, dilema, as coisas difíceis, o tiratema, ela atinge aquilo totalmente.
Então, é isso que a gente fala aqui, o problema é por aí. Agora, tudo isso precisa de quê? Precisa daquilo lá, ó. Experimente. Não acredite em nada que eu estou falando aqui, ou nada que nós estamos escrevendo, ou nada daquilo que sai aqui no online. Faça a sua experiência pessoal. Vê o que é isso, tudo que nós estamos falando. Agora, esses caras não fazem experiência. Outra coisa, aquilo lá não tem universidade nenhuma e faculdade nenhuma aqui. Quer dizer, não acredite em nada. Faça a sua experiência pessoal. Exatamente o contrário que a gente encontra. Agora, eu uso isso desde que eu comecei a falar essas coisas há décadas. Agora, ainda não vi nenhuma faculdade que tenha aquela tabela lá, ó. Aquele quadro lá para chamar a atenção. Até porque a ciência é uma cópia um do outro, né? Se você não copia um pouquinho do outro, a tua tese não vale. Então é uma coisa impressionante. Um do outro para manter o status quo, não pode mudar nada. Tudo tem dogma. O dogma científico em algumas coisas, às vezes, é muito pior do que o dogma religioso. Ambos não prestam. É verdade. Essa é a realidade. Tiago, ali na página 3, ali em politicologia, queria que você falasse um pouquinho ali o que você entende sobre a invexocracia. Aí pula uma, a argumentocracia e a debatocracia. O que você entende? Quais são os conceitos que estão por trás aí? Bem, invexocracia, quando a gente fala de invexocracia, claro, é difícil a gente pensar de um modo, vamos dizer assim, generalizado, né? Em termos de planetários, né? Eu vejo isso aqui mais mais da Petit Comité, né? Uma situação mais específica, principalmente em relação ao laboratório pessoal, né, da consciência. Então, a invexocracia no sentido de que os preceitos, os princípios, né, o ideário, vamos dizer assim, a ciência, a invexologia, como preponderante ou como dominante dentro das decisões evolutivas da pessoa, das atitudes, das ações, enfim, de modo geral, dentro do labicon de cada um, né? A argumentocracia e debatocracia, eu vejo mais dentro do contexto do Greenvex, né, que o que manda no Greenvex é o debate, né, é a pesquisa, a conversa, a ampliação das ideias a partir dos argumentos. Né. Então, a argumentocracia não no sentido daquele que eristicamente, né, o erístico, né, que vai ganhar no debate só para botar o outro no chinelo, mas no sentido daquele argumento evolutivo, daquele argumento fundamentado na lógica, né, na racionalidade. Né, isso que é o que prepondera, o que deve preponderar e é o que vai acabar guiando o trabalho do Greenvex. Né, do Greenvex. Aproveitando, eu sei do seu interesse na questão da leitura, do estudo, né, e tal. Como é que você está fazendo hoje com essa questão de leitura e debate? Né, por exemplo, o Clube do Livro. Como é que você está trabalhando hoje os seus estudos nesse campo? E o que você teria a sugerir aos inversores nesse campo, assim, processo intelectual de estudo e pesquisa? Leitura é algo que eu sempre valorizei muito na minha vida, né? Eu acho que até o que está escrito aqui no verbete da anti-educaciologia, do dicionário, é bem de acordo com o que eu já penso, né, há um tempo atrás. Essa questão de que aqui no enunciado tem aqui: quem estuda e pesquisa se rebela contra a tirania e se liberta. Então, para mim, leitura é isso, né? A liberdade, você ser você mesmo, você se dar conta por você mesmo, ser mais autônomo, né? Então, em termos de leitura, que eu sempre pensei era eu ter o estudo daquilo que as pessoas que hoje estão falando, elas estão se fundamentando. Aí entrei naquela questão do estudo dos clássicos, você até já apresentou um verbete sobre esse tema, né? Que é justamente para eu ter a ideia sobre aquilo que as pessoas falam, né? De onde que elas estão tirando aquela ideia, de onde que vem, para eu ter uma visão mais crítica a respeito da sociedade. E atualmente eu tenho voltado meus estudos mais para uma área específica, que é a área que eu estou trabalhando atualmente, a questão da superdotação, né? E etc. Eu estou precisando fazer isso até por questões profissionais, enfim. E o que eu posso dizer para os jovens é o seguinte: acho que a leitura ela é uma das coisas que a gente pode dar mais valor para o inversor, principalmente para o inversor, né, para o jovem inversor, porque é aquilo que vai dar independência mental somática para ele, que vai ajudar ele a ele se desvincular, se desassociar de todas as amarras da sociedade, das manipulações, das tentações anti-invexológicas, né?
porque a pessoa ela não só amplia o vocabulário dela, o dicionário cerebral analógico, enfim, todos os dicionários cerebrais dela, mas também a criticidade, ela tem mais conteúdo, ela é uma pessoa que ela está sabendo o que ela está fazendo, o que está acontecendo, ela tem mais lucidez, recupera mais cons com mais facilidade, né? Esse é um ponto importante também. Então, de modo geral, eu acho que o Greenvex, né, é importante valorizar a leitura e o debate dessa leitura, justamente para exercitar o trinômio leitura, escrita, debate, que eu acho que é um das principais ferramentas que o Greenvex pode utilizar. Né? Ler, debater e depois escrever sobre aquilo que foi falado. Né? Tudo isso aí ajuda muito nesse sentido. Aproveitando, Thiago, você podia falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que eu acho que é bem interessante nessa questão aí da superdotação. Traz um pouquinho para nós. Sim, eu estou reunido com alguns colegas, a Juliana, o Rion, o Paulo André, a gente está trabalhando com uma ONG para trabalhar com crianças superdotadas aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então a gente está fazendo avaliação de crianças, a gente começou com a rede municipal, avaliamos milhares de crianças, né? Então a gente está fazendo essa seleção dessas crianças para trabalhar com elas em iniciação científica, em conteúdos mais avançados, para formá-las não só academicamente, mas humanamente, né, moralmente também, né, dar essa formação para essas crianças. Né? Então a ideia é a gente criar essa oportunidade aqui em Foz do Iguaçu. Vocês estão indo nas escolas e fazendo testes, então? A gente foi nas escolas esse ano e a ideia é a gente replicar isso a cada ano que passe. Né? Ok. E eu queria também entender um pouquinho acima do que o Otto perguntou, em paradoxologia, logo acima de politicologia, na mesma página, você trouxe aqui para nós 2 paradoxos, o segundo e o último. O paradoxo do grupo de jovens maduros e o paradoxo da produção mental somática avançada em grupo de jovens. Quer falar um pouquinho? Isso aqui porque, paradoxo do grupo de jovens maduros, porque jovem quase que na definição é imaturo, né? Quase, vamos dizer assim, porque a grande maioria, né, normalmente está mais envolvida com uma série de microinteresses, né, e acabam não priorizando o amadurecimento. Então é paradoxal no sentido de que não chega a ser contraditório, né, não é contraditório, é possível, é perfeitamente viável, tanto é que acontece, né. Mas é interessante você ver um grupo de jovens que tem, às vezes, um nível de maturidade, um nível de desenvolvimento mental superior a muitos grupos de adultos, né, até da eletronáutica, da academia, por exemplo, com níveis de pesquisa científica que são muito mais avançados, muito mais relevantes em termos evolutivos. Né. E isso aí vai totalmente ao encontro desse último, né, produção mental somática avançada em grupos de jovens. Né. A consequência natural de você ter jovens maduros interessados em pesquisa e em debate é produção mental somática avançada, né, em temas avançados. E logo acima, também polinomiologia. O último e o penúltimo polinômio. Achei interessante a associação que você fez. Polinômio evolutivo, multidimensional, quociente emissivo, instituição conscienciocêntrica, Greenvex e gestão grupal. E o polinômio técnico Invex, Gressex, Invex e Asinvex. Começar por esse último aqui, ele é interessante porque todos esses 4 termos aqui, né, Invex, Greenvex, Invex e Asinvex, representam condições que podem favorecer a recuperação de cons e a fixação da consim, né, na linha da proexis dela. Então, eu vejo, pelo menos eu tenho observado até que o próprio Sinvex, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, em alguns casos ele tem tido um efeito semelhante ao próprio Greenvex. Então, o Greenvex, o impacto que isso tinha era o quê? A pessoa estava perdida, ela estava procurando o seu grupo, não encontrava, ou às vezes simplesmente não estava nem procurando, mas não viu que não estava achando, né? Encontrou o Greenvex e aquilo tende a ter um efeito de reencontro, né? Que acaba revolucionando a vida da pessoa. E o Sinvex, como é um grupo, como é uma reunião mais volumosa de pessoas, de intermissivistas, né? Às vezes a pessoa nunca entrou em contato com o Greenvex, ela vem num congresso, o aula pensene de curso intermissivo e de Invex é muito intenso, né? Então acaba favorecendo também isso. E a Sinvex, de modo geral, já como uma instituição conscienciocêntrica, né? Acabou, vamos dizer assim, consolidando essa instância, né, favorecedora de retrocognições, né, de consciente emissivo. Agora, só uma sugestão, em termos de sigla, fico pensando que talvez seja interessante escrever entre parênteses a tradução delas, o pessoal que é de fora, as siglas que você colocou aqui, né, as
Sinvex e Asinvex. Talvez colocar a tradução, principalmente do Sinvex, para o pessoal que não conhece a tradução ou a descrição, né? Congresso Internacional, entre parênteses. Entendi. Você falou a tradução da sigla em si. Uma sugestão de tradução da sigla, eu não entendi. Não a explicação dela, porque ali você colocou Sinvex e Asinvex. Eu acho que isso tem aqui atrás. Agora entendi o que você está falando. Porque o pessoal que ou não, porque está geralmente entrando em contato. Deixa eu ver. Tem que até olhar aqui atrás, mas eu acho que eu já coloquei essa. Tá. Isso tem outros verbetes também, né? Não, e o Otto está comentando aqui que às vezes aparece também antes no verbete, e aí o pessoal pontua uma vez e depois só repete. Uhum. Tiago. Sim, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Atualmente, quantos Greenvex tem no Brasil? Bem, o Alexandre Zaslavski falou aqui agora, são em torno de uns 5, 6 Greenvex mais ou menos atuantes. E o que a Sinvex tem feito assim, para fomentar essa criação dos Greenvex? Em primeiro lugar, a gente tem feito os cursos e palestras, né? E mais recentemente a gente fez também algumas itinerâncias administrativas nas unidades do IPC para poder conversar com os inversores, né, de cada IC, para estimular nessa reunião em Greenvex e o trabalho em parceria com a Sinvex, né? São algumas coisas que temos feito com isso, além do próprio trabalho de acompanhamento que a gente oferece a partir do técnico científico que cuida do Greenvex sendo um grupo de pesquisa, né? Só mais uma pergunta em relação a isso. Dentre esses 5 ou 6 Greenvex, tem algum na região Nordeste ou não? Tem em Fortaleza. Em Fortaleza estão abrindo Greenvex em Fortaleza. Tá. Tiago, dentro dessa linha que o pessoal está perguntando, aqui na área B. Sim. Aqui. Na efeitologia, na 4ª linha você coloca o efeito do Greenvex na fixação do jovem na CCCI. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Sim, esse aqui o mais interessante, seria interessante de repente eu contar do meu caso, porque foi em 2004 quando eu fiz o meu primeiro SCP-1, que tive aquele, caiu não foi a ficha, né? Caiu foi o cofre inteiro na minha cabeça e eu pensei assim, não, o que eu posso fazer então para não perder essa minha lucidez, para não me desvincular dessa recuperação de consciência que eu tive agora, né? Então, eu usei justamente o Greenvex, né, literalmente para poder me fixar dentro da comunidade. Por exemplo, eu vou participar do Greenvex porque eu sei, se eu estiver indo lá uma vez por semana, eu não vou esquecer nunca mais disso, né? A não ser que eu saia do Greenvex, mas aí se eu sair eu já vou estar em com outras atribuições. Foi justamente o que aconteceu, né? E aí, por causa do Greenvex, eu me tornei voluntário do IPC, comecei a voluntariar no IPC em outras áreas e fazendo pesquisa no Greenvex. Depois eu mudei de instituição, passei para a Sinvex, né? E aí acabei saindo do Greenvex, mas eu continuei vinculado, né, com a CCC de um modo geral. Então, no meu caso, o Greenvex teve importância para poder justamente me fixar, né, dentro desse Holopensene e não perder essa linha de planejamento, né, vamos dizer assim. Obrigada. Escuta. Olá, professores. Gostaria de informar que em Brasília temos um Greenvex ativo desde 2005. Contamos com 8 inversores em reuniões quinzenais. Bianca Rogoski. Você sabia disso? Bem, eu não estava sabendo não. Vou passar o senhor Alexandre Zaslavski, não sei se ele falou também de Brasília. Vamos você passar para a turma lá. Se ele não souber, a gente vai entrar em contato com vocês então. A Bianca, de vez em quando, ela manda essas questões para cá. Tá, joia. Então, obrigado, Bianca. Tiago, eu quero dar o meu exemplo também, que eu também faço parte do grupo que chegou em 1992, nos primeiros Greenvex, e que para mim foi realmente o divisor de água, né? Assim, também foi para mim umas coisas que me fincaram dentro da comunidade, conseguir dar continuidade, reciclar o processo da arte, eu acho que teve um papel fundamental. Isso aí é uma situação que é comum de acontecer, né? O Greenvex, pelo fato de você ter companheiros principalmente pelo fato de ter companheiros da mesma idade, com as mesmas ideias que você, né? Isso acaba ajudando, favorecendo bastante a nossa fixação, né, nesse Holopensene. Agora, ó, aqui no livro dele, o Freud, explica por que ele fumava. Ele não está falando que mas foi isso. Ele diz aqui na correspondência o seguinte: como sou incapaz de moderar artificialmente a minha irritação, de a expor de maneira agradável e comunicativa, calo-me.
nunca seria capaz de lhe fazer descer a temperatura. Por isso que ele fumava, está explicado. Era a fuga que ele tinha irritação. Quer dizer, o processo dele, então, ele vivia irritado, cara. Por isso que é calado. Mas no filme, ele fica calado o tempo todo, só olha as coisas fumando, sem parar. Isso explica, sabe? Quer dizer, ele não confessou a própria condição dele, quer dizer, ele errou. Eu não, eu falo de Conscienciologia, mas me abro todo aqui, me exponho, faço striptease. Ele não fez striptease da personalidade dele. É uma pena isso aí, tudo errado. Professor, vou começar o mestrado ano que vem, pretendo fazer doutorado e trabalhar com pesquisa. Ao mesmo tempo, estou nos estudos da Conscienciologia e tento olhar a ciência econômica com novos olhos, trabalhando as energias conscienciais, as demais dimensões e a cosmoética. O senhor acha que é possível um caminho acadêmico, cosmoético, construtor, educacional? Sim. Tudo depende de você, de ter paciência. Com a ciência convencional tem que ter muita paciência, devido ao processo da guerra de nervo que eles vivem. A atmosfera, o holopensene da ciência convencional é de guerra de nervo. Então tem que ter paciência com isso. Agora, você é nova, tem 25 anos, você vai longe. Estou com você e não abro. Vamos pôr energia no seu caso. Vamos em frente. Agora, parece que ela está aí do jeito que eu estou falando, mexe com a economia, né? Vamos ver o que dá. Economia tem que dar um jeito. Né? Vamos ver se ela vai combater os bilionários. Daí já ajuda. Tiago, Sim. Em parafatologia, na segunda linha, você fala a evitação de procedimentos parapsíquicos nas reuniões. Você pode explicar um pouco? Sim. Tivemos algumas experiências já de alguns greenvex fazendo atividades parapsíquicas, né, nas reuniões. Isso acabou criando alguns problemas, até porque criava um ar muito místico, né, nas reuniões. A gente vai entrar, agora vai começar a nossa sessão, né, do greenvex, vamos todo mundo fechar os olhos, né, fazer o EV. Depois começa a reunião, né, sem muito objetivo, muito foco para essa atividade. Além dessa questão, também tem a possibilidade de efeitos, né, que podem acabar saindo do controle dos integrantes, até porque muitas vezes são integrantes que estão começando ainda a pesquisar a questão da energia, estão começando a se desenvolver, né. Então, a gente optou, né, por recomendar a não realização dessas atividades parapsíquicas em função desses percalços, né, que já aconteceram em alguns outros greenvex. Tiago, até pegando, não sei, uma sugestão dentro dessa frase, a evitação dos procedimentos parapsíquicos nas reuniões, talvez, não sei se colocar procedimentos parapsíquicos grupais, para deixar mais a ênfase que não é a pessoa não fazer EV durante a reunião, mas não se fazer trabalho grupal durante a reunião parapsíquica. Sim, claro. A gente não é contra a pessoa fazer o EV, não, claro, isso é importante ressaltar. A questão é chegar uma pessoa lá na frente e fazer uma dinâmica parapsíquica, né? A ideia é essa, não é de fazer o EV, né? Bom, fora a sugestão, ali na página 3, em Crescendologia, você já comentou a impulsão do greenvex no crescendo inversor medíocre e inversor produtivo. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais essa ideia do inversor medíocre. Eu sei que você também pesquisa em vexometria. Quais seriam os parâmetros que você já identificou para fazer essa avaliação do nível de mediocridade ou não da invexibilidade pessoal? O conceito, né, de inversor medíocre ele é complicado, porque até que ponto o inversor medíocre ele é um inversor mesmo, né? Se não fosse inversor, então não seria inversor medíocre, seria um pré-inversor ou um aspirante a inversor, não sei. Então é um ponto que realmente ele é difícil. Acho que vai muito da autoavaliação que a pessoa tem, né? Eu acho que o inversograma ele ajuda a ver isso também, embora o inversograma não seja um instrumento que deva ser usado para dizer se a pessoa é inversora ou não. A pessoa ela pode avaliar observando assim, aquilo que realmente a Invexis ajudou ela a antecipar, ajudou ela a melhorar, né? Qual é essa relação entre as conquistas evolutivas, né, que ela tem e a precocidade. Aquilo que veio por causa da Invexis, aquilo que veio porque era ela mesma, né? Eu sou uma pessoa que leio muito, por exemplo.
Mas eu sou sim, mesmo que eu não fosse inversor, né? Então, o interessante da Invex não é se a pessoa ela é produtiva ou se ela não é produtiva, é o quanto que a Invex ajudou a melhorar a produtividade dela ou não, né? Então, o que que na prática mesmo, né, olhando o planejamento dela, no histórico dela, que se ela não tivesse aplicado a Invex, ela estaria com defasagem, né? Então, acho que, de repente, a avaliação do investidor medíocre seria nesse sentido, eu vejo, né? A pessoa avaliar se ela está só colocando a plaquinha na mesa, né, de inversor, ou se ela está realmente usando aquilo para ter alguma produtividade acima do natural para ela, vamos dizer assim, né? E dentro dessa questão de mediocridade, no seu ponto de vista, onde é que você vê que os inversores deixam mais a desejar, ou é um mata-burro maior atualmente? O que você percebe em relação a isso? Olha, eu vejo que a dispersão é um ponto muito sério, né, atualmente, até com as últimas experiências, inclusive de Greenvex, acompanhando os Greenvex, eu vejo que isso é um ponto que pega muito, devido à fartura, né, que a gente tem. Então, a gente tem muita opção, de muita coisa para fazer hoje, cada vez mais opção, né? A informação é muito fácil de chegar. Até antigamente, as pessoas que se juntaram para formar o Greenvex é porque não tinha nada sobre o Greenvex, não tinha 700 experimentos, que foi a primeira publicação científica falando sobre o Greenvex, né? Sobre o Greenvex. Mas atualmente tem um livro em diversão existencial, tem artigo, tem o próprio 700, então fica mais fácil, as pessoas elas têm menos, observa, né? Dão menos valor até para essa experiência, né? Então, acho que de modo geral, essa dispersão junta com a fartura são coisas que estão, na minha opinião, estão pegando bastante, né, na questão da Invex. Obrigado. Tiago, aqui no ar, sim, pode na falar. página 1, na quinta linha de baixo para cima, finalzinho, as excursões técnicas promovidas pelos Greenvexes. Você poderia explicar, por favor? Isso aqui são aquelas viagens ou aquelas visitas a locais realizadas pelos Greenvexes para poder tirar algum proveito intelectual, evolutivo, como a modo de um turismo, mas um turismo não só pelo lazer, né, mas pelo conhecimento, pela cultura. Um exemplo bem prático que acontece aqui em Foz do Iguaçu são as excursões ou as saídas do Greenvex, né, da Sinvex, para conhecer, por exemplo, o Holociclo, a Holoteca, para estudar e ver como é que funciona, né, a questão dos livros, consultar os livros. Então são essas viagens fora da cidade ou dentro da cidade para poder melhorar a cultura do povo, né? Tem algumas palavras que antigamente eram mais frequentes assim no âmbito da Invex. Por exemplo, a questão do porão consciencial. Eu não vi assim no verbete alguma menção ao porão consciencial. Você acha que está melhor essa questão? Não. Depois de toda essa questão da produtividade, Melhor em que sentido? Você diz entre os Greenvex? Minimizou, você vê que minimizou a questão do porão consciencial. O jovem agora está chegando com um porão mais assentado? Não, eu acho que não, viu? Eu acho que eu não tenho nenhuma medida objetiva para te dizer da diferença de antes para hoje, mas a tendência é que os concursos intermissivos mais avançados isso tenda a diminuir um pouco, mas eu não sei, não posso garantir que isso está melhorando ou diminuindo. Eu acho que é uma coisa que está mais ou menos no fluxo natural, né? As pessoas elas estão chegando, muitas vezes de primeiro curso intermissivo, né? Acho que é comum ainda acontecer isso. Até não coloquei aqui no verbete, não foi por nenhum motivo especial, não. Pode ter sido porque realmente eu não pensei em nenhum momento em dar ênfase nisso. Ainda é um tema que as pessoas se interessam muito, ainda pesquisam muito, debatem, o que, na minha opinião, é um indício, um indicativo de que isso não acabou ainda, né? Senão a gente não teria esse interesse. Eu vejo aqui no Greenvex a questão da motivação, trabalho e lazer. E aí no lazer também entraria a caminhada bioenergética. Também é um ponto bem interessante, né? Ponto de confluência, de reunião, Sim, inclusive a Biocan é uma atividade que geralmente os Greenvexes eles tendem a se associar mais, porque é uma atividade que é bem a cara do jovem, né? Uma atividade ao ar livre, trabalhar com as energias em ambientes naturais, né? E se acaba favorecendo esse trinômio da motivação, trabalho e lazer. Tiago? Sim. Aqui na tua listagem, na página 4,
o item número 2, você fala das evitações, você trouxe o amadorismo. Aí eu te pergunto, e depois eu vou expandir a pergunta do professor Valdo. Quando é que a gente pode dizer que a interassistencialidade realmente foi feita? Você traz aqui a desatenção quanto à qualificação da capacidade interassistencial, ocasionando a superficialidade nos resultados obtidos. Quando você acha que essa interassistencialidade realmente é efetiva, é de excelência e é bem feita? Olha, eu não sei se eu teria um parâmetro também muito objetivo para dizer a respeito disso, mas eu acho que isso vai muito também da dedicação que aquele integrante tem para a qualificação da sua interassistência, né? Porque eu acho que isso pode variar de uma pessoa para outra, né? Tem pessoa que ela vai ter uma capacidade de se desenvolver mais e mais cedo em determinada área interassistencial, outra menos. Então acho que isso é uma coisa mais intraconsciencial, né? Aí o principal ponto é você ver qual que é o grau de dedicação que a pessoa tem para se qualificar nesse sentido. Então, por exemplo, a pessoa ela estuda muito ou estuda pouco. Qual que é o entendimento que ela tem sobre INVEX ou sobre aquele assunto específico de interassistencialidade dela, né? Então, ela está entrando na docência conscienciológica, ela se interessa por isso, ela é voluntária ativa. Então, são algumas coisas que a gente pode ver que podem nos ajudar a avaliar isso, né? Mas a questão toda, o mais importante aqui, é aquela pessoa que chamar atenção para a pessoa não ficar assim, naquela mesmice, ficar de perna para o ar, né, indo no GRINVEX mais só pelo lazer, né, e menos pelo trabalho, né? Então esse é um ponto que é importante. A pessoa ela vai lá, a INVEX, né, e o GRINVEX é um grupo de pesquisa profissional, né, deve ser de profissional e não amador. Então o que a pessoa está fazendo para realmente se profissionalizar nesse sentido? Acho que você respondeu bem, é o máximo que a pessoa pode dar também naquele momento, né? Isso. Professor Valdo, seguindo essa linha, você falou ontem sobre a pessoa utilizar ao máximo as melhores qualidades, o máximo que ela pode utilizar para assistir os outros ou o grupo, de maneira geral. O senhor gostaria de pontuar alguma outra coisa sobre o aspecto da excelência em termos de interassistencialidade? O problema todo na vida, tudo que a pessoa faz, ela deve dar o máximo para ser o melhor naquilo que ela está fazendo. Agora, a assistência é óbvio. Né? Quanto mais eficácia, quanto mais eficiência, quanto mais competência, quanto mais habilidade a pessoa mostrar, melhor. Mais assistência ela vai ter, melhores resultados, melhor o holopensene do trabalho dela, tudo vai melhorar com ela. Que às vezes o resultado da assistência a pessoa não consegue verificar, vai verificar... O resultado ele vem naturalmente, a pessoa pode saber se a vida dela está melhorando com o trabalho de assistência dela, porque o resultado é bom. Pela excelência, a melhoria da própria vida, o holopensene da pessoa, isso mostra que há uma excelência no trabalho que ela está fazendo. Uma coisa depende da outra. É o resultado, é o efeito, entende? Beleza. Tiago, aqui no ar, na página 2, lá da quarta linha, de baixo para cima, na página 2, os critérios de participação no GRINVEX, você pode aí detalhar um pouquinho mais? Os critérios de participação no GRINVEX são critérios administrativos para que a pessoa possa fazer parte ou até fundar um GRINVEX, né? Aproveitando que você fez essa pergunta, já esclarecer que quem tiver interesse, né, em participar ou de fundar um GRINVEX, em primeiro lugar, pode entrar em contato com a Sinvex, através do e-mail contato@asinvexis.org. Né? A gente pode dar todas as instruções de como fazer para abrir um GRINVEX, como participar, e também mandar o próprio manual dos GRINVEX, que tem também essas informações. Então, para poder participar do GRINVEX, entrando já diretamente nos critérios, a gente tem aí como principal critério a pessoa ser voluntária de alguma IC. Né? No Foz do Iguaçu, a gente tem a Sinvex, que a pessoa se torna voluntária da Sinvex para poder participar. E fora de Foz, outras instituições, como o IPC, o Intercamp, eles têm parceria, né, com a gente para, a partir do voluntariado, a pessoa também poder entrar no GRINVEX. Tá? Não precisa ser... É possível também a pessoa não ser inversora e participar do GRINVEX também.
Embora a gente recomende que a maioria do Greenvex seja de inversores, né, para manter o Holopensene, a característica do grupo, mas já tivemos exemplos de participação de reciclantes no Greenvex. Isso acaba sendo produtivo para os dois lados, né, para o reciclante que consegue colocar a experiência dele para o grupo e para os inversores, né, que podem aprender com os reciclantes e vice-versa também. A gente vê que isso é bem produtivo. Professor Valdo, o DAC, na página 56, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre etologia. Quando o senhor fala que o Serenão estuda para etologia e que ele espera ver o comportamento dos humanos na Terra, e o senhor coloca, enquanto ele não souber se comportar na Terra, ele não sai daqui. Quais são os mínimos comportamentais que o Serenão espera do humano na Terra? Ele espera por ele e espera para os outros, porque a pessoa só deixa a Terra depois que ela dominar os princípios básicos da vida material que tem aqui. Então, por exemplo, eu quero aproveitar agora que a nossa psiquiatra está aí. Você não viu falando sobre o Dagoberto, viu, não? Dagoberto é o nome que lhe deram e colocaram meu retrato na internet. E o cara fala que ele é professor da USP, está defendendo Derrida, uma opção de coisa. Olha aí o que é. Agora, como é que a gente vai interpretar isso psiquiatricamente? Isso aí não é psicológico, é um processo psiquiátrico. O cara é pirado. Ou a mulher é pirada, sei lá quem foi. Do ponto de vista de diagnóstico, como é que a gente daria um diagnóstico dessa pessoa? Valdo, você lembra uma vez, isso deve ter cerca de uns 5, 6 anos, que eu fui num congresso que tinha a questão da psiquiatria, o processo da espiritualidade, e eu fui conversar com uma pessoa, um professor de lá, que era professor da USP, e aí eu fui conversar sobre a questão de ectoplasmia e falei da questão da conscienciologia de você. Você lembra que eu até trouxe a informação que eles estavam estudando você, pesquisando você? Não sei se é alguma relação, né? Porque chama a atenção. Era Dagoberto o nome do cara? Não. E ele não era da filosofia. Mas isso é a opção de gente que vê outra coisa. A gente está no online todo dia, né? Há 10 anos. Mas chama a atenção que só no online aqui já tem uns 6 anos por aí, 7. Mas chama a atenção que é a mesma universidade, né? É a mesma universidade. Agora, o que é engraçado é isso. O meu retrato todo lado. Agora, veja, se fosse uma mulher, né? Mas vem me colocar lá, eu careca, com essa barba branca, 80, estou lá. Agora, veja, está aí o holociclo, aparece lá um monte de foto minha. É interessante aqui, olha, um outro dado. Ele falando, sou professor na USP, dou aulas de religião na rede pública. Masculino. Ele não quer falar que é homossexual, está lá escrito na masculino. E a questão de... Já é uma coisa. Dou aulas de religião. Já não está tão ruim assim. Eu lembro que na época, chamou a atenção a questão da religião aqui, que na época me vinha a ideia que o pessoal era ligado ao Opus Dei. Você lembra? Eu comentei com você isso, tem uns 5, 6 anos. Mas agora, como é que você interpreta uma pessoa que coloca a outra e faz uma coisa dessa? Qual é o diagnóstico que a gente dá psiquiatricamente para essa pessoa? Ou uma mulher, que eu não sei quem é. É só esse pedaço aqui que ele coloca? Não, tem um monte, eles falaram, tem mais. Tem fotos no outro, tem muito mais fotos. Agora, veja, está falando em foto da Dagoberto, sou eu. É na página do Facebook, né? Mas o que ele fala especificamente de você lá? Fala que ele é o Valdo. Ah, ele fala que ele é o Valdo. Agora, veja, você lembra do Otto Rank, que andou estudando o negócio da personalidade que muda? Aí é um negócio do Rank. Agora que eu entendi, ele coloca que ele é você... O Dagoberto sou eu, Valdo. Agora que eu entendi. Bom, no mínimo... Agora, tem duas coisas aí que sou contra ele. Ele está a favor da guerrilha e está a favor de religião. Sou contra as duas. Então, você sabe que mandar umas coisas para lá e falar com ele. Então, assim, ó, eu sou contra. Abaixo você,
Como é que é seu nome, Dagoberto? Abaixo. Agora, do ponto de vista de psicopatologia, isso aqui é clássico. Isso aqui é alteração da identidade do eu. Pois é. Mas é dentro da psicopatologia, isso é clássico. Estou vendo do duplo, do ranking, aqueles negócios que estudam isso aí, por isso que eu estou falando. É um caso brabo de psiquiatria. Isso aí entra dentro do processo de psicose, identidade do eu. Psicose total, eu sei. Agora, é o problema do duplo, com a situação toda, o cara quer arranjar um duplo. Ele está querendo arranjar uma identidade extra, que sou eu. Eu sou a identidade extra dele. Isso é o Otto Rank. Tem um clássico na psiquiatria, né, daqueles que dizem, quem que é você? Napoleão Bonaparte. Agora o pessoal vai dizer, Valdo Vieira. Ficou na história. Eu sou Dagoberto. Não estou perdido. Até certo ponto, Valdo, isso é uma promoção. Agora, Facebook, internet, zero à esquerda. Por isso que é que não tem nada na internet, não dá. 90% é tolice. Eu chamo de tolicionário. É muita bobagem que tem lá. Agora, isso aí não é novidade. A pessoa colocar a foto do rosto, chamar o nome, mudar tudo, sendo que essa minha foto tem de todo lado aí, o povo sabe. Outra coisa, tem uma das fotos bem nítida, com os livros do Holocino, tudo bonitinho. Não, agora que eu entendi. Eu falei da associação lá daquele outro caso que eu te contei. Não, mas agora que eu entendi. Ele está se passando por você. O negócio é muito mais sério. Você vê, a sua freguesia está aumentando. A nossa, né? É você que está aqui. É seu. Mas, Valdo, olha, isso em nível histórico é uma promoção de status. Porque antes falava assim, não, eu fui Napoleão Bonaparte, eu fui Jesus Cristo, agora eu sou Valdo Vieira. Vou aparecer lá. Está de parabéns. O curso, el curso, sou o curso. Tiago, aqui na efeitologia, página 2, terceira linha, a importância do efeito atrator do Greenbeck na ampliação dos resgates dos jovens intermissivistas. Na Simvex a gente valoriza muito o Greenvex devido a esse efeito atrator que ele tem. Então a gente tem aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, muitos jovens que são afinizados à conscienciologia, né? Mas não necessariamente pelo fato de serem afinizados à conscienciologia, eles são afinizados à Simvex, porque por algum motivo eles conhecem algumas pessoas lá de dentro que são às vezes mais velhas, então eles não se sentem muito à vontade dentro do grupo da Simvex, às vezes por ter pessoas mais velhas. Então quando você tem um Greenvex, que normalmente é composto por pessoas mais novas, então tende a ter esse efeito aglutinador maior. Então, por isso que eu falo da importância desse efeito para poder resgatar esses jovens, né? Para poder agregar esses jovens. Mas tem estatística feita? A respeito? Quanto a isso? Quanto a essa aglutinação? Estatística não. Mas você vê que normalmente os Greenvex são de pessoas mais jovens, então é mais fácil a gente concluir que realmente ele tem essa tendência de agregar essas pessoas mais jovens, que às vezes elas não entram no voluntariado. No meu caso, por exemplo, com 15, 16 anos, eu acho, não entraria no IPC se não fosse pelo Greenvex, né? Eu entrei no IPC por causa do Greenvex, então já teve esse efeito sobre mim, né? Então se não fosse pelo Greenvex eu não teria essa afinidade com o voluntariado, né? Na binomiologia, página 3, o último binômio. O binômio convergência de autointeresses e interassistencialidade gesconológica. O Greenvex, ele tem o objetivo de produzir GESCONs, não só as GESCONs grupais, como também auxiliar na produção das GESCONs pessoais, né? Então, geralmente as pessoas, elas têm interesses semelhantes, por isso que elas estão num grupo pesquisando o mesmo tema, e o Greenvex, a ideia é justamente essa interassistencialidade, um ajudar o outro na pesquisa, dar sugestões, fazerem seminários de pesquisa para que cada um possa expor a sua pesquisa, melhorar, receber as críticas, né? Então é nesse sentido. As pessoas elas se agrupam pelo interesse e favorecem que cada um possa produzir os seus artigos e GESCONs de modo geral. Oi, aqui no verbete do dicionário,
professor Valdo, verbete do dicionário, Sim. Na premissa, no meio do parágrafo, se coloca lá, autodidatismo é para pós-doutorado. Se refletir sobre isso, você vai entender melhor a para-jurisprudência e até a existência dos integrantes do Conselho dos 500. Você pode explicar um pouco melhor? melhor? Onde é antidogmatologia? Premissa. A premissa. Autodidaxologia. Primeira página. Né? O autodidatismo é O para autodidatismo é superior a qualquer educação formal, é isso que eu chamo. É o contrário do que eles acham na ciência convencional. Eles acham que a educação formal é superior ao autodidatismo, eu não acho. Agora, eu acho que o autodidatismo que eu estou falando é aquilo da maturidade. Depois que a pessoa já pegou pós-doutorado, ela continua estudando por ela. É assim que ela vai adquirir aquilo que ela não pôde aprender no doutorado. Uma das coisas, por exemplo, é o parapsiquismo. Então, é muito superior. Porque a pessoa que entende parapsiquismo, ela é superior à média de todo mundo que estudou, com qualquer diploma que tenha. Por quê? Isso é que mostra de onde ele veio e para onde ele vai. Isso é mais importante que a vida inteira. Olha a lógica dos fatos. E daí agora, no meio... o autodidatismo parapsíquico racional ultrapassa tudo que seja eletronómico, ou doutorado convencional, quanto a isso ou aquilo, não interessa o quê. Qualquer natureza. Outra coisa, nós é que usamos aquilo lá, o princípio da descrença, eles não usam. Que lá é a base do processo, a descrenciologia. Então, a ciência convencional é dogmática, ela não é, ela tem crença, ela tem dogma, ela impõe o processo, está errado. A pessoa tem que fazer pesquisa por ela mesma, ela decidir qual o caminho, o tipo de pesquisa, o que ela quer, aonde ela vai, o que ela vai fazer com aquilo. Pessoal. Mas daí você correlaciona o autodidatismo e fala que se você aprofundar o entendimento do autodidatismo, você vai entender melhor para a jurisprudência e o Conselho dos 500. Até a existência dos integrantes do Conselho dos 500 na Cognópolis. Qual que é a relação do autodidatismo? Uma pessoa vai ver o Conselho dos 500 e fala assim, esses caras estão pirados. O negócio da antiguidade eles estão querendo usar agora. Eles não entendem, tem que entender isso aí. Por quê? Nós estamos querendo dar um exemplo de uma coisa avançada, que um dia isso vai ser inevitável, é o Estado Mundial. Nós estamos caminhando para o Estado Mundial. Não tem por onde fugir. Que demore séculos, que demore milênios, não interessa, nós vamos caminhar para isso. E outra coisa, todo mundo está caminhando para o processo das colônias extraterrestres. A hora que fizer isso, o mundo aqui vai ficar pequeno. Aí todo mundo vai querer olhar o negócio da ecologia que não estão querendo agora. Que aí vai ter outra saída, vão fazer a horta lá fora. Como é que fica? Agora, ó, eu quero ver como é que vão fazer. Vão ter que fazer cúpula na Lua para plantar árvore, que a natureza tem que ter. Vão mandar uma semente de mangueira para a Lua, você já pensou? Esse é um caminho, é o jeito. Está vendo? Mangueira, laranjal, fazer um laranjal na Lua. Aqueles locais lá, daqueles buracos de vulcão que tem lá, que as pedras, meteorito fez. Você fecha aquilo tudo, faz uma cúpula, coloca lá e começa a fazer uma estufa. A estufa. Essas colônias, a primeira coisa que eles vão fazer vão ser estufas. Estufas para a vida, manter o processo. Isso vai ser inevitável. Vocês são jovens, você ainda vai ver isso nesse século. Esse país vai acabar chegando lá. É astronáutica, não tem saída. Isso é inevitável. Tiago, aqui em tecnologia, página 2, as técnicas de argumentação. Poderia citar umas, por favor? Técnicas de argumentação? Você tem várias técnicas que podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Você tem, por exemplo, a heurística, por exemplo, tem um verbete que eu apresentei na última vez, que é uma técnica de argumentação que ela visa simplesmente você ganhar um debate, né? Seria uma técnica de argumentação negativa. Agora, você tem outras técnicas que elas podem ser até neutras, né? Por exemplo, você argumentar a partir de exemplos. Seria uma outra técnica para você argumentar, né? Depende se você está defendendo uma coisa positiva ou negativa, vai depender, se você estiver defendendo uma coisa positiva ou negativa, vai dizer se o seu argumento ele é bom ou se é ruim, se é cosmoético ou anticosmoético. Né? Seriam alguns exemplos que a gente tem, né? Depende a partir de
Por exemplo, também você tem as técnicas que melhoram o seu modo de falar para você, o seu argumento ter mais peso também, nessas técnicas de oratória que a gente fala. Uhum. Né? Você tem diversas técnicas aí para melhorar a sua argumentação. Poderia citar umas dessas positivas? Positivas? É. Sim, argumento por analogia. Né? O Lógico está me lembrando aqui um outro exemplo. Porque vai depender, a questão toda é a seguinte, se você vai usar um argumento, a técnica de argumento ela é muito neutra, pode ser muito neutra. Por quê? O argumento você pode usar ele tanto para uma coisa cosmoética como para uma anticosmoética. Né? Fazer uma analogia ou pensar em algum exemplo para argumentar, se você está usando um exemplo que vai melhorar o seu argumento, mas que vai defender uma coisa ruim, né? Vai ser um argumento anticosmoético. Você usa uma técnica que ela é neutra, quer dizer, a técnica ela é só um meio que você tem de incrementar o seu argumento. Né? Se você usar aquela mesma técnica para uma coisa positiva, já foi uma técnica usada positivamente. Mas a técnica em si, ela é apenas o meio, né? O instrumento que você vai usar para argumentar. Né? Vai depender de para que você está usando e como está usando para definir se ela é boa ou ruim. Né? Se ela é cosmoética ou anticosmoética. Tá, obrigada. E qual a idade que para entrar na Greenvex? Se você quiser, você já está na idade para participar. Tá. Pode procurar a gente lá. Obrigada. Tá bom? Eu estava pensando, Lógico, Dagoberto, Damasceno, é o Dadá. Dadá é o meu amigo lá do jogo. Deve ser isso. Dadá Maravilha. Me arranjaram uma personalidade nova. Essa eu não conhecia. Você vê, né? O que não acontece? Esse eu já fiz. Tiago. Esse é baratosférico, eu já fiz. Tiago. Sou a favor de guerrilha e religião baratosférica. Pois é, semiótica, sai dessa, viu? Coitado do nosso amigo da semiótica. Não, o eco, ele está ecoando por aí em São Paulo. Tiago, eu estava olhando aqui seu verbete, pensei em duas sugestões aí para você avaliar se você achar interessante. Não sei em algum local da fatologia, mas eu senti falta de algo no seguinte sentido: as lideranças da CCCI oriundas do Greenvex, que hoje já é um fato, já é uma realidade, né? Para você pensar aí. E uma outra, eu não sei aí se numa enumeração, mas eu pensei numa enumeração em relação às realizações e produções que o Greenvex já fez. Até talvez em relação ao contraponto à listagem que você fez dos 15 itens. Eu rapidamente aqui de memória. Biocan, gestações conscienciais, Congresso Internacional de Invex, SIG, Jornal da Invex, a própria Sinvex. São todas criações do Greenvex, em momentos diferentes. Eu não sei se seria interessante enumerar isso para dar mais força ainda para os grupos, né? Até a título de exemplo, para os grupos que estão sendo formados hoje, ter um conhecimento em relação ao histórico, né? Você acha que é uma boa, sim. Eu anotei aqui. Obrigado. Como também a das criações, né? O que eu pensei é como muitas vezes, vamos dizer, um grupo novo pode se formar. Essa questão do exemplo dentro da Invex é muito importante. Então, ter o exemplo que o Greenvex São Paulo propôs e fez o Jornal da Invex. Ter o exemplo do Greenvex Rio de Janeiro que propôs e fez a Biocan. Enfim, tu olha, se aquele pessoal fez isso, eu também posso fazer alguma coisa. Se tem uma listagem de evitações, também tem uma listagem. Tem uma listagem das produções, né? Foi isso que eu pensei. Uma sugestão aí para você avaliar. Boa. Esse tema é extremamente pertinente, valeria a pena até você ver a possibilidade de falar especificamente sobre isso em um verbete. As produções, as GESCONs, que foram feitas pelo Greenvex, porque é bastante conteúdo e tem muita coisa boa para explorar. Só pelo que a gente vê lá na Sinvex, muita coisa boa. Uma boa. Fica aí sugestão. De gestações conscienciais, né? Com vários artigos, pesquisas.
Agora, Tiago, nós esperamos então o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 20º, 50º verbete da sua lavra, tá certo? Eu peço a você para dar uma de mão para sustentar o processo, para ele agilizar a série de verbetes, tá certo? Que ele é dos nossos, eu preciso dar um jeito. Posso confiar com você? Então tá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais e 8 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Neida, imersão na TENEPS, primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, Loja, Balanço Existencial, Juliana, curso Aplicação da Invexis, e antes os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Amanhã nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos e serão sorteadas 2 vagas para o Congresso Internacional de Tenepsologia. Serão 2 vagas online, o que é muito bom, porque muitos amigos da Enciclopédia não moram em Foz do Iguaçu e podem assistir esse importante evento de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E também informando aos amigos que já foi lançada a versão digital eletrônica da Enciclopédia ano 2013, que é a 8ª versão. São 2.498 verbetes, atualizadíssimos. E o amigo pode fazer o download gratuitamente no site do programa, com o seu login e com a senha. Então, quem não quer ficar fora disso, quem ainda não é amigo e já quer, né, ajudar a Enciclopédia e ter acesso à Enciclopédia atualizadíssima, é só entrar em contato com o CAEC, ligar para cá, ou no site do programa, www.enciclopediadaconscienciologia.org, e fazer a sua adesão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da imersão na TENEPS, um evento tradicional que acontece aqui no CAEC todo final do ano. Este ano vai ser de 17 a 26 de dezembro próximos. Inicia com temas avançados em TENEPS, que é um curso com o professor Valdo, e ele vai ser realizado no dia 17. Então, ele ocorre na parte da manhã e na parte da tarde. E, na sequência, nós teremos o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai ser a abertura do evento na parte da tarde, a partir das 17 horas. Importante chamar a atenção que, para os 2 eventos, a pessoa deverá realizar a sua inscrição. O primeiro é um evento gratuito, mas também exige que a pessoa faça a sua inscrição, porque nós precisamos contar com o número de pessoas inscritas. E na parte da tarde, gente, que inicia esse congresso, aliás, no dia seguinte, dia 18, eu queria chamar a atenção em relação ao tema de hoje, né? Que foi falado sobre GreenVex. Então, no dia 18, nós vamos ter um tema que vai ser TENEPS e INVEX. São 2 mini-conferências, e a primeira vai ser Sinergismo, TENEPS e INVEX, com o professor Alexandre Zazares. E, na sequência, a segunda mini-conferência com o professor Felipe Mansur, TENEPS como sustentáculo do triatleta conscienciológico. Então, para quem tem interesse no tema e quiser participar, não deixe de realizar a sua inscrição. Nós teremos também a modalidade online, que este ano vai ser a primeira vez que acontece. E para qualquer modalidade, realizar a sua inscrição no CAEC. Para maiores informações, busque o telefone 45 3525 2652. Venha participar, estão todos convidados. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, a sua 11ª edição, que ocorrerá entre os dias 9 e 12 do próximo ano, de fevereiro do próximo ano, 2013, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, com um verdadeiro inventário dos seus acertos, realizações, erros, conquistas, omissões e acertos. E a partir daí, então, estabelecer um saldo dos resultados que vem obtendo ao longo da vida. Para, então, na sequência, poder elaborar um plano de ação. Então, durante 4 dias, a pessoa irá sendo orientada com uma série de técnicas e preenchendo uma apostila que foi especialmente desenvolvida para esse objetivo. E, ao final, ela vai sair com um dossiê com o seu balanço e o seu plano de ação para os próximos anos. Para isso, também irá contar com uma série de atividades e professores. São em torno de 20 professores, com conferências, atividades de campo, oficina de consciencioterapia e ProEx,
Cine ProEx, dentre outros. Só para destacar aqui algumas conferências que nós iremos ter, será ProEx e Judaísmo com o professor Alexandre Zaslavski, talk show com o professor Nário Takimoto. Então todo mundo, a turma inteira pode perguntar sobre a vida do professor Nário, ali sendo utilizado como cobaia. Nós vamos ter também a professora Sheila Ali, que vai falar da maxidissidência do islamismo, um ponto bem interessante. Vamos ter também infiltração cosmoética na África, com a professora Juliana Costa. E também, um outro destaque, identidade interassistencial com o professor Gustavo Vieira. Então, além de outras conferências e participantes, contamos então com a presença de todos. E também, na quarta-feira, logo após o balanço existencial, no dia 13, nós vamos ter o curso Assistência de Destino, que eu irei ministrar lá em Loche, onde nós vamos abordar decisões de destino, encontros de destino, abertura de caminho, semiologia existencial, sincronicidades e parapsiquismo, acertos grupocármicos e amparadores de destino. Então é um curso inédito, também contamos aí com a participação de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria convidar vocês para um novo curso da Sinvex, que é a aplicação da Invex, o nome do curso, que vai acontecer no dia 24 e 27 de janeiro de 2013, aqui em Foz. Vai ser das 15 às 20 horas. E esse curso é um curso que tem uma abordagem prática de Invex, né, com estudos de casos e debates. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Sinvex pelo número 3545, né, o prefixo, e 35250913. E também pelo celular 9134-8381. Ou pode entrar em contato também pelo e-mail cursos@sinvexes.org. O verbete da manhã é QI Social, especialidade Conviviologia. Autora, professora Fabiana Cerato. Obrigada e boa tarde a todos.